gente, olha, voltando de uma maneira bem bacana, por quê? O que a gente teve aqui, agora desses avisos, me ajudam muito a pular para a próxima etapa. Porque eu estava falando do quê? Estava falando da democracia direta e disse dos problemas que ela tem. Falei da representativa e também expus os problemas que ela tem. Eu ia passar e vou passar ainda pela estrutura que a democracia representativa tem no Brasil, mas antes disso, eu vou fazer uma reflexão e eu já volto lá. Por que a gente tem esses problemas da democracia direta e da representativa? A solução que a gente busca é justamente o meio termo entre isso, uma democracia representativa, mas que comporte dimensões de participação cada vez maiores da sociedade civil. E o padre, o Valdemar e o Flávio acabaram de me dar muitos bons exemplos para isso, para eu passar para vocês. Primeira coisa, a questão da pastoral da criança que o padre tinha dito. Então, como eu disse para vocês, eu não acho que participação política seja simplesmente pintar a cara e vamos às ruas por uma causa, vamos dizer, grandiosa, ou o que isso foi importante num determinado momento. Lutar contra a ditadura também foi importante num determinado momento, mas dado que nós temos, pelo menos a armação do regime democrático, a gente enche ele de conteúdo, mas o esqueleto está ali, gente. O que a gente chama de procedimentos da democracia, as instituições estão ali colocadas, que eu já vou passar por elas. O que a gente precisa? Encher essa democracia de conteúdo, justamente pela participação. Aí é o quê? Se engajar em cada local, em cada segmento que você achar mais interessante. É na causa das crianças? A pastoral da criança é um excelente local para você fazer isso. Você precisa de mais informação sobre como acessar a estrutura do Estado para implementar a sua causa? Você pega um daqueles folhetinhos que o Flávio colocou e ali te ajuda bastante. Se você acha que é importante a causa dos pescadores ali no Pará, você pega uma folha do seu Valdemar, assina e não se restringe a assinar. Leva para sua casa, leva para sua rua e coleta as assinaturas. Isso é democracia participativa da forma mais bem acabada possível. E deu justamente a deixa para o que eu ia falar. A primeira dimensão de democracia participativa que a gente tem são justamente as consultas populares. São referendos, são plebiscitos, são também abaixo-assinados, que faltou ali, mas eu acabei de ter um exemplo excelente, nem precisei por ali. É a coisa da iniciativa popular na Constituição Federal. Alguém sabe o que é iniciativa popular na Constituição Federal? É a capacidade da gente poder propor leis. A gente tem o poder de fazer isso. Abaixo-assinado é para isso. Então, veja só, você está vendo? É justamente, e a gente já tem bons exemplos, não é uma coisa que eu estou falando que eu tirei da minha cabeça e que nunca aconteceu. O mais próximo que a gente tem hoje, o mais presente, mais que está afetando a vida da gente hoje é a chamada Lei da Ficha Limpa, certo? Infelizmente no Brasil a gente ainda está caminhando na democracia, ainda está engatinhando, e a gente tinha um grau de liberdade muito grande para escolher quem a gente quisesse, dadas as condições de elegibilidade. Ele tem que ser alfabetizado, tem que ter uma idade mínima para cada cargo, e hoje a gente tem mais uma restrição. A gente tem aquela coisa de que tem que ter o currículo limpo, a ficha limpa, que é boa, mas que ao mesmo tempo tolhe alguma liberdade nossa. E por que a gente precisa tolher certa liberdade? Porque o Brasil é um lugar onde a gente tem que dizer, esse cara é corrupto, você não pode votar nele, etc. e tal. Alguns têm críticas à lei da ficha limpa, alguns têm elogios. O ponto é, nós precisamos disso para balizar a nossa participação democrática. A gente chegou a esse ponto. Feliz nós vamos ser quando a gente não precisar mais disso, a gente tirar essa dimensão de não precisar mais dizer, o cara da ficha suja você não pode eleger. Eu tenho que ter a consciência de não eleger esse cara. Eu que tenho que ver que ele já está aparecendo um monte de vezes na televisão, no noticiário negativo, e dizer, esse cara eu não voto. Certo? Ele fez alguma coisa no meu bairro. Quantos mais ele poderia ter feito se ele não tivesse desviado aquela determinada verba? Então é isso que a gente tem que começar a ter em mente. Outro tipo de dimensão de participação importantíssimo que no Brasil a gente não usa, e em vários lugares, os Estados Unidos são um bom exemplo, países europeus são um bom exemplo, os conselhos de políticas públicas deveriam ser muito ativos. Que bom, a gente tem grande participação, a igreja participa muito, conselho de saúde principalmente, mas a gente ainda está precisando participar muito disso, muito, mas a gente está anos-luz distante. Se a gente tiver experiências de
governos mais participativos no exterior, a gente vê o prefeito sendo questionado, chamado. Vocês estão vendo, a Márcia, eu escutei de orelhada aqui, a dificuldade que vocês estão tendo para trazer subprefeito aqui. Era para o cara vir na hora. Vocês têm um grupo político aqui, vocês têm um pessoal mobilizado. Não tem que ter essa coisa dessa dimensão distante do cara se arrogar o cargo, etc. E tal. O cara tem que estar aqui, ele tem que prestar contas, é o que a gente chama como a contabilidade, uma prestação de contas no bom e claro português. Então, essas autoridades, elas não estão ali, elas não são num altar, elas têm que estar aqui para prestar contas para a população, e cabe a gente cobrar. É por isso que a gente tem que estar atuante e tomar a pé da situação. Eu vou no Conselho de Segurança Pública, eu vou no Conselho de Saúde, eu vou no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho da Juventude, e eu vou saber o que está sendo discutido no nível municipal, estadual e nacional. Eu vou tomar pé dessa situação, a hora que eu encontrar a autoridade, eu vou falar por que tal e qual política não foi implementada. O que você está fazendo para implementar tal política? Agora, se a gente se eximir dessa participação, não adianta nada. O cara vai chegar, você vai falar assim, mas você não está trabalhando pelos direitos da criança. Não, como eu não estou? Se você for no Conselho de Criança e Adolescente, você vai ver o quanto eu estou fazendo. A gente só vai conseguir cobrar de uma forma boa, de uma forma precisa, de uma forma decente, a partir do momento em que nós participarmos. Isso tem que ficar claro e líquido para vocês desde o início. Essa é a base da minha fala hoje. Outros mecanismos que outros países adotam também é uma coisa de recall de mandatos, que vale a pena a gente olhar. Ficou muito marcado porque, por exemplo, ficou na experiência venezuelana, que alguns não gostam, chamam de que não é uma democracia. Eu tenho sérias críticas também à experiência venezuelana, mas ficou muito estigmatizado porque é de lá. Mas é um negócio interessante. Você tem um político aí, ele tem 4 anos de mandato. Daqui a 2, a gente faz uma votação, faz um plebiscito e fala, e aí? O Haddad fica ou não fica? O Geraldo fica ou não fica? A Dilma fica ou não fica? E aí a gente vê o que dá. E a gente tem o poder de tirar esses caras no meio do mandato e realizar novas eleições. Então, quer dizer, por que não adotar esse tipo de prática aqui? Não estou dizendo que a gente tem que sair daqui com isso. É uma sugestão. Tem várias maneiras da gente se organizar e começar a estar mais presente na vida política. A começar a demandar mais coisas, a começar a querer que esses caras devolvam mais do que eles dão pra gente em matéria de políticas públicas. A gente fica esperando muito. Eu vou chegar no final da apresentação e vou dizer para vocês o que eu acho, que é uma impressão minha e que é baseada num outro cientista político, de por que a gente espera demais, assim. Mas basicamente a nossa postura no Brasil tem sido essa. A gente acaba esperando muito que vem e falando amém e deixando tudo como está. Agora a gente tem que ser, nós temos que ser atores, nós temos que ter atuantes na esfera política. Não basta a gente esperar que venha algo, certo? Voltando um pouco que eu tinha dito para vocês que eu ia voltar, a coisa da dimensão representativa, a despeito da gente clamar por participação nela, é importante a gente ter em mente que o esqueleto da nossa democracia hoje, ele está montado e ele se organiza de uma forma precisa. Isso aqui é o básico que a gente quer bom a gente entender para entender a dinâmica da política, do sistema político. Então a gente entender que basicamente a coisa se divide em 3 poderes. Isso é desde Montesquieu, que é um pensador francês, na verdade é desde John Locke, que é um pensador inglês, só que ele não tinha pensado nesse poder aqui, ó, no poder judiciário. Ele tinha trocado esse poder por um poder chamado federativo, que tratava de relações internacionais, relações exteriores. Aí o Montesquieu veio e aperfeiçoou isso. Então é o que vocês conhecem. A gente tem o executivo, que executa as leis, o legislativo. O papel do legislativo é um papel muito importante. É um papel público. O que faz o legislativo? Alguém pode me dizer? Ele faz as leis. Isso é o intuitivo que a gente tem, né? Legislativo, leis, ele formula as leis. Mas ele tem mais um papel que é importantíssimo no legislativo e que o nosso... Isso, muito bem. Exatamente, ele tem um duplo papel. Ele tem o papel de elaborar as leis, mas ele também tem o papel de fiscalizar os atos do executivo. Porque o executivo é quem implementa as coisas lá na ponta. Se não tiver alguém que fiscalize o que ele está fazendo, ele faz de qualquer jeito, ele faz da maneira como ele julga correto, ele por vezes implementa as coisas da maneira que lhe é mais interessante. Portanto, essa dimensão de fiscalização é importantíssima do legislativo. E aí, para fazer cumprir as leis, a gente tem o judiciário. Agora, eu quero que vocês reflitam, antes da gente chegar na estrutura, se a gente refletir um pouco se esses poderes,
como é que eles estão se comportando no nosso país hoje, certo? O executivo executa, isso você não tem dúvida. Executa, inclusive executa muita emenda orçamentária, executa muita coisa. Agora, o legislativo, será que ele tem? Eles estão negociando justiça. No judiciário, você está falando? Todo eles estão negociando justiça. Negociando. Então, exatamente. Então, assim, a dimensão de barganha, a dimensão de como eles são três poderes que são interdependentes entre si. Então, essa dimensão de, vamos dizer, de negociação, a parte boa dessa negociação é que nenhum atropela o outro. A parte ruim, que é o que o senhor quer dizer, é justamente que a gente tem um problema em que interesses espúrios são trocados para que as coisas sejam implementadas. Então, por vezes, o poder legislativo, e eu estou batendo mais nele porque ele é o poder que se diz a casa do povo, e é o poder onde a gente deveria estar mais atuante, mais participativo, é justamente o poder que transige com o executivo, que faz acomodações, que em troca de determinados parlamentares votando numa coisa, eu ganho um ministério, ganho uma secretaria. Esse poder é fundamental para a gente assegurar a democracia e tem agido dessa forma. Outro problema do legislativo. Os legislativos, a coisa dos deputados, dos senadores, deputados estaduais e principalmente vereadores, principalmente na realidade local, tem sido o quê? Despachantes. Eu tenho um problema lá na minha rua que o poste queimou, então eu vou lá no vereador, ele arruma para mim. A rua está esburacada, etc. Então eu preciso que o vereador arrume para lá. O papel do vereador não é esse, minha gente. Enquanto a gente não entender esse tipo de coisa, vocês querem reclamar do poste queimado, da escola, etc. e tal, nós vamos pegar uma senha, vamos sentar na subprefeitura e vamos lá falar com o subprefeito. É ele que organiza, que executa e que administra a cidade. O papel do vereador não é atender despachos, não é atender interesses, não é atender demandas pontuais. O papel do vereador é esse que eu acabei de dizer para vocês, que é do legislativo. É elaborar leis para o conjunto todo, para que a gente tenha uma iluminação melhor, para que a gente não tenha problemas com a escola, com a saúde, e fiscalizar os atos do executivo. Você for reclamar na subprefeitura, aí esse vereador vai ver se está sendo feito o negócio certo ou não. É vendido o vereador como do bairro, o eleger o vereador do bairro, não da cidade. São quantos 55 vereadores. Mas o cara lá na Vila Maria, eu sou da Vila Maria, eu sou do Aricanduva. Então ele se vende como no bairro, então por isso ele cria essa dependência da população de pensar que vai ser o vereador dele, sabe, exclusivo, quando ele é legislador da cidade. Exatamente, muito bem colocado. Sem sair do seu esquema, Por favor. daria para voltar aquele assunto lá do apoiar ou fazer oposição? Aquilo é uma coisa. Existe um sistema realmente melhor em algum lugar, em que as coisas sejam um pouco mais de coerência? Então, a questão da coerência é uma questão que eu acho que, como eu do início, eu reflito da seguinte forma com essa coisa da coerência. Eu acho que ela nunca vai ser adquirida na medida em que nós não cobrarmos essa coerência e nós não explanarmos o que a gente quer com essa coerência. Porque eu acho que a gente tem que ter um papel também. A questão das lideranças é importantíssimo para balizar a nossa discussão. Mas enquanto a gente não passar um recado para essas lideranças dizendo qual é o limite do que a gente deseja ou não, ou quanto a gente está transigindo até determinada coisa ou não, a gente não vai ter um resultado nunca claro sobre isso. O brasileiro é muito acomodatício. Você pergunta, o governo está bem? Está ótimo, está tudo bem, mas você concorda com isso? Não concordo, mas está bem? Está ótimo. Então, quer dizer, enquanto a gente não começar a colocar os nossos limites, a colocar os nossos espaços, enquanto o vereador vier pedir voto para a gente, e a gente não vier dizer para ele assim, mas como é que você vai se comportar? Eu vou olhar do início do seu mandato até o fim e vou ver se você está votando realmente contra. A maioria dos deputados, vereadores, senadores, etc. e tal, são atraídos porque a gente chama de governismo. Eles estão sempre na órbita do governo. O governo do Brasil é muito atraente. Ele dá ministérios, ele dá recursos, ele libera emendas, ele faz uma série de coisas que fazem com que eles se desloquem muito para lá. E essa dimensão da oposição, ela só vai funcionar na medida que você tirar o que é mais caro para esse parlamentar. O que é? A reeleição dele. É a hora que você virar e falar para ele assim, se você não cumprir o cronograma que você está estabelecido, eu não só vou deixar de votar com você,
como eu vou dizer para todo mundo aqui, o tipo de pessoa como que você está se comportando naquela determinada assembleia. Então é essa cultura da gente estar em cima, da gente fiscalizar, é isso que é importante, da gente estar ali, porque daí sim ele vai se comprometer a atuar dessa forma. Eu vou dar um exemplo muito claro para ilustrar isso, que é voltando na minha cidade de novo. Agora a gente tem 21 vereadores, a gente tinha 14, mas acho que acharam necessário que a gente tivesse mais 7, que é muito importante ter mais 7 vereadores, alguém disse isso, não sei porquê. Mas a ideia é que a gente tinha 14 vereadores até a legislatura passada. E eu não sei quem de vocês acompanhou, provavelmente quase ninguém, porque a cidade é menor, tudo, mas o prefeito de lá foi cassado. O prefeito de Limeira foi cassado por uma série de irregularidades, a família dele foi presa, foi um grande escândalo assim na cidade. E o que acontecia? A base parlamentar desse prefeito, de 14 vereadores, ele tinha 11 na mão dele. Por secretarias, por acordos políticos. E como é que esse cara é cassado? Esse cara é cassado porque no momento em que o Ministério Público provocou o alvoroço, prendeu a família e as denúncias vieram à tona, a população compareceu em massa à Câmara Municipal. E não é uma coisa que eu sei de orelhado, que eu vi, porque eu estava lá dentro. 1000 pessoas dentro da Câmara Municipal, pressionando os vereadores, um espaço pequeno, você deve imaginar, a Câmara de Limeira é pequena. 1000 pessoas ali dentro dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo como é que você vai votar, eu estou te fiscalizando, eu estou vendo, e na eleição que vem, se você quiser vir aqui pedir meu voto, e a eleição estava perto, que era uma sorte também, se em outubro você vier pedir o meu voto, eu vou saber exatamente o que você fez. Tanto é que o que aconteceu? O prefeito foi cassado por 10-4. Esses 4 vereadores não voltaram para a Câmara Municipal. Então, quer dizer, aí vai o nosso papel pedagógico, certo? Quer dizer, a gente vai lá e a gente acompanha o trabalho desse vereador. E a gente pune ele na medida em que ele está sendo permissivo, com determinados desvios. Eu não acredito que o nosso sistema seja ótimo, que permita que essas coisas aconteçam sempre, muito menos em escala maior, certo? É óbvio que eu estou falando de uma realidade local. Mas a gente tem que começar a ver o poder que a gente tem. São 300 mil habitantes, a cidade não é tão pequena assim. São 1000 pessoas. 1000 de 300 mil é uma pequena parcela, mas é bastante gente para lotar. Imagine 1000 pessoas aqui. É bastante gente para lotar um recinto, um salão. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente vê que tudo bem, sozinho é mais difícil, mas se eu for reunindo meus grupos, e ali é importante, a gente tinha a igreja, a gente tinha partidos políticos que têm seus interesses legítimos e estavam ali, a gente tem grupos que se formaram de combate à corrupção, a coisa foi acontecendo. Então, assim, eu acho que o maior antídoto, o maior remédio para esses caras preguiçosos é justamente fiscalizar eles e dizer, olha, eu estou olhando o seu trabalho, eu estou vendo você trabalhar, eu estou vendo como é que funciona. Por vezes não são só preguiçosos, eles têm os interesses deles. Então, quer dizer, eu acho que o maior antídoto é justamente a participação. Eu me pego muito nisso. Eu acho que, assim, mudar o sistema político, etc. e tal, é uma escolha que a gente tem que debater, que a gente tem que fazer, que a gente tem que discutir se é melhor ou se é pior. Mas enquanto a gente não tiver essa dimensão da participação muito presente para nós, isso não vai mudar. Então, voltando. A coisa dos 3 poderes, ela é montada dessa forma. E a gente tem que sempre olhar para ver se cada um está cumprindo de fato o seu papel. E como eu estava dizendo, o legislativo não pode ser objeto apenas de demandas pontuais, ele tem que estar olhando para o conjunto da sociedade justamente para atender de uma forma mais geral. E aí, se a gente olhar, a gente tem a questão da federação. No Brasil a gente tem a União, os estados e os municípios. E cada um desses entes federados tem os seus representantes de cada poder. Então, na União, que porta que eu bato quando eu estou falando de executivo? No presidente, no caso a presidente hoje, nos ministros e nos secretários. Os ministros já são 39 ministros. Será que é necessário a gente ter tudo isso de ministros? Ou será que isso não é parte daquilo que o nosso colega falou da negociação entre eles para caber mais gente da base? A base governamental é muito grande e a gente está vendo que nem isso está garantindo que o governo ganhe todas. Essa medida provisória dos portos é um exemplo disso. Então vale a pena refletir. Cada vez mais eles vão ampliar mais, cada vez mais eles vão ampliar mais, e onde a gente vai parar com tanto ministério e se é saudável isso para o país. No caso dos estados e do Distrito Federal, a gente tem os governadores e os secretários. No caso dos municípios, a gente tem os prefeitos e os seus respectivos secretários. O mandato desses caras é de 4 anos, e desde 97, da emenda da reeleição,
passível de recondução por mais 4 anos. E depois? Depois não. Já teve teses de terceiro mandato, tanto no fim do governo Fernando Henrique quanto no fim do governo Lula, não foram para frente. Que bom. Paramos aí. Democracia também pressupõe alternância no poder. Uma peculiaridade no Brasil, dando descanso assim de 4 anos, vamos dizer, a Dilma governa 4 anos. Se o Lula quisesse voltar, ou o Fernando Henrique, eles poderiam voltar agora? Sim. Nos Estados Unidos isso não ocorre. Por exemplo, é um lugar onde você cumpriu 2 mandatos de 4 anos, não volta mais, certo? Então é importante a gente ter a dimensão que são escolhas institucionais, podem ser aperfeiçoadas ou não. Não são coisas dadas para sempre que alguém disse que é assim e ficou assim. Nós podemos pressionar se a gente acredita que é de um lado ou de outro é melhor. Eu vou dar um exemplo do que eu particularmente acho que seria melhor. No caso do Legislativo, na União, a gente tem o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. No caso, então é bicameral, a gente tem 2 casas, e a Câmara representa o conjunto da população e o Senado representa os estados da federação. No caso do Senado, que são os estados, são dados 3 senadores por cada estado. Isso independe da quantidade de população, porque a gente está pensando na representação dos estados, e cada estado tem que pesar igual no regime, certo? Então São Paulo e Roraima, cada um tem 3 senadores, não importa o tanto de pessoas que tem. A Câmara dos Deputados já é um pouco diferente, ela tem a quantidade de deputados por cada estado é proporcional à sua população, ou deveria ser, mas não é tão bem proporcional. Você acha que seria necessário 513 deputados? Um ótimo questionamento. Por exemplo, como eu não acho que são necessários 21 vereadores para a minha cidade, certo? É uma conta que se faz pelo contingente populacional. Isso pode ser refletido de forma melhor, a gente pode pensar. Eu te digo que não é uma jabuticaba, não é uma coisa que só no Brasil que tem. Tem uma série de outros países que tem um número expressivo de parlamentares. Se a gente conseguiria fazer o mesmo serviço com menos parlamentares, talvez sim, talvez não. O que vale refletir é não tentar chutar assim, eu acho que tinha que ter menos por ter menos. Agora, vamos ver qual que é a produtividade desses caras. O palhaço que a gente já citou, o famoso Tiririca, perguntaram para ele assim, e aí, você já aprendeu o que faz um deputado federal? Que era o slogan dele, né, que ele ia voltar e contar para a gente. E ele disse assim, eu vi que eles trabalham muito e produzem pouco. E é a realidade, os caras ficam lá presos em 1001 discussões e comissões, e vai e volta, etc e tal. Oi? Dependendo de algumas causas próprias. Por vezes sim. E aí o que acontece? A ideia é que na ponta a decisão final é muito pouco produtiva. Pra você ter uma ideia, uma das coisas que eu faço que eu esqueci de mencionar é que eu sou pesquisador associado no Núcleo de Políticas Públicas na USP. E a gente está fazendo o inventário de todos os projetos de leis que foram propostos desde a redemocratização até agora. Foram por volta de 28 mil projetos de lei. E se a gente vê o que passou, é lamentável, assim, tipo, 1000 e alguma coisa, assim. Então, por favor. O caso do pessoal falar, precisa fazer leis. O Brasil tem mais de, na época do plebiscito de 83, tinha 580 mil leis. Se a partir daquele momento não se fizesse mais uma única lei, nem se regulamentasse mais uma grande parte disso, que não está regulamentado, a gente precisaria nascer umas 2 vezes ou 3 para tentar conhecer, porque a lei fala, o cidadão é obrigado a conhecer a lei. Então não é excluso a sua falta de conhecimento. Então fazer lei, será que precisamos de mais leis? Ou será que precisamos fazer cumprir as que a gente tem? Ou até muitas delas nem deveriam existir, na realidade. Porque se a gente pensa que é um problema atual, não é um problema atual. A gente olha para o Império e tinha uma anedota, uma piadinha que corria, que dizia que o imperador precisava determinar uma lei só. E qual que era? Que se cumpra todas as outras leis. Não, mas olha só, na época do Império a coisa era mais séria. Tem uma coisa muito importante, por exemplo, os vereadores, eles não recebiam um centavo para ser vereador. Era convocado, como até uns anos atrás, era um rapaz de 18 anos para ser exército. E se ele não cumprisse o mandato dele, por qualquer motivo, após 3 faltas, ele ficava preso, encarcerado na cidade. Ele estava até o término do mandato. Então, isso aí é fora de propósito? Não. Tem países hoje onde o legislativo não recebe um centavo. O legislativo também
Entendeu? Por exemplo. Agora, quem vai votar essa reforma para que Ninguém isso vai. ocorra? Então, na realidade, esse pessoal não vai fazer nada para auxiliar. E ninguém entrega o poder se pedir por favor. Bobagem. E todo esse sistema que está aí é para que a gente veja isso e dance dentro do cerquinho que eles querem que a gente faça. Ou seja, nós somos fantoches deles o tempo todo. Então isso aí não serve mais. É que nem, por exemplo, vamos fazer mais estação de metrô e isso aí não vai voltar, vai resolver, vai todo mundo sentado às 6 horas. Não, é ter mais do mesmo. Então não tem mais. O Brasil está novo, fora do tempo. Você vai reclamar em qualquer setor público, estadual, federal, municipal? Não, a primeira coisa que você vê quando você entra, desacatar o funcionário público, está sujeito a multa e 6 meses de prisão. Isso já é para falar assim, nós estamos velhos, cara, não fala muito, a gente vai deixar você entrar aqui, por favor. E aí tá, nas sessões públicas nós vemos isso aí. Então o povo tem que ver isso aí, ou ele se rebela e faz cumprir as suas necessidades, porque o sistema está feito aí para que o povo fique quieto. É o mesmo diálogo que o judeu tinha com os nazistas, com aqueles dados. Então eles mantinham aquela massa humana esfomeada para que eles só pensassem numa bolachinha, numa migalha de pão. Vão pensar mais no quê? E o brasileiro é isso aí, nós não temos muita chance. A gente fica muito tempo parado no transporte, se locomovendo para lá e para cá e pagando nossas dívidas. E o resto daí nós ficamos completando a base do povo e havendo uma maciça transferência dos bens da classe média para a escala superior, a alta burguesia, bancos e tudo mais. Então isso tudo não vai ser difícil para o povo conseguir respirar nessa situação. Concordo plenamente. Tá? O ponto é, eu acho que o sistema como está dado, ele tem uma série de problemas com os quais você disse. E eu acho que a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente, o que você falou, o povo se rebela. Eu não acredito. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não acredito que pegar em armas ou alguma coisa mude alguma coisa. Agora, a dimensão da participação, os canais de participação, eles estão abertos. Muita gente já brigou, muita gente já deu, a gente tem um exemplo vivo aqui, de muita gente dando sangue para que abrisse esses canais. O problema é a falta de que a gente não faz o uso desses canais da maneira adequada. A gente não participa o tanto que a gente deveria participar nesses canais. Existem audiências públicas na legislação. E eu concordo com você, o pessoal se mata do transporte, etc. e tal. Quanto tempo agora, se cada um buscasse nas suas demandas, naquilo que empolga, naquilo que te toca e fosse participar, eu acho que a gente teria vendo um quadro menos negro do que esse que é pintado. Eu concordo com você, hoje o que a gente olha não é nada bonito. Não é mesmo, não preciso nem dizer isso para vocês. Vocês são pessoas interessadas que estão aqui agora, segunda-feira, 9 horas da noite, por algum motivo vocês participam, vocês entendem, vocês acompanham a política, não preciso ficar contando isso de novo. Agora, é o que eu disse, eu acho que os canais institucionais, eles estão abertos. Se a gente começar a tomar pé deles e começar a trabalhar em cima deles, o que eu ia falar, por exemplo? Que nessa parte do legislativo, a reeleição desses caras é diferente da de cima, não é? Eles podem se eleger quantas vezes eles quiserem. O presidente da Câmara Federal está no seu 11º mandato. Certo? Fazendo as contas que são 4 anos, eles já sabem que são mais de 40 anos desse cara lá. Logo na Revolução Francesa, logo depois que fui pegar o Cagueiras, teve um filósofo Lancier que ele perguntava qual é o quarto do poder. Aí tem que pensar onde está o Ministério Público da imprensa nessa questão do poder. Perfeitamente. A questão do Ministério Público é um desses canais que eu acho importantíssimo que a gente tem hoje, que a gente pouco acessa. Porque eu estava falando para vocês que eu estava dando o exemplo da minha cidade lá, a faísquinha que acendeu todo o processo foi justamente do Ministério Público. E não deve ser uma coisa que está lá encastelada, inacessível. Tem que ser uma coisa que tem um diálogo permanente com a sociedade. Aí é que entram mecanismos da sociedade civil importantíssimos que a gente tem no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, outras ONGs, a igreja tem esse papel fundamental, ela aproxima, entendeu? Então eu acho que a gente fazer o uso desses canais de participação e acessar esses locais, essas instâncias, é fundamental. Outros falam do quarto poder, né, de uma forma figurativa, falando da imprensa. A imprensa, como eu disse, ela tem os seus interesses próprios, não dá para a gente achar que é neutro que vem dali. Mas à medida, qual que é o único remédio para a gente se livrar desse direcionamento? É a gente beber cada vez em mais fontes diferentes. Então se a gente vai atrás de uma série delas, a gente pelo menos consegue chegar a um patamar comum, a uma informação mais ou menos neutra e buscar. Então isso é importantíssimo.
Se a gente tiver essa dimensão de se informar e de acessar esses canais, a gente está andando e está deixando esse quadro sombrio que o nosso colega traçou também mais longe, certo? Como eu disse, essa questão da reeleição. E no Senado a coisa se agrava ainda mais, porque o Senado também é reeleição indefinida e o mandato dos caras é de 8 anos. A gente tem 8 anos de um senador. Por isso a gente tem que pensar muito bem a hora que a gente elege um senador. A gente está dando um mandato para o cara de 8 anos. E aí a gente tem um terceiro poder, que eu acho que vale a pena a gente refletir, gastar um pouquinho para refletir em cima dele, que é o judiciário. O judiciário, na esfera da União, ele é representado pelos tribunais superiores. A gente tem o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e assim vai. E nos estados a gente tem os tribunais de justiça, que são ocupados pelos desembargadores. Qual é a diferença fundamental entre os dois poderes anteriores e o judiciário? Quem sabe dizer? Exatamente, a gente não tem eleição no judiciário, né? Então, assim, essa ideia da gente entregar tudo na mão do judiciário e dizer, esse poder é o que vai salvar o país, é o que vai resolver tudo, que bom que ele existe, meu Deus. É óbvio que é muito bom que ele exista, é óbvio que a justiça tem um papel fundamental e tem tido um papel interessante para a gente ver na democracia, mas muito cuidado com delegar tudo nas costas de um poder em que a gente não tem o poder de pôr e nem de tirar dali, certo? E mais grave ainda, quem tem esse poder está no outro poder, certo? Por exemplo, quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República. Então, quer dizer, na medida que a gente vai dando cada vez mais mandatos para um grupo político, isso não é uma defesa de reelejam ou não reelejam, é só para a gente refletir. A gente está consolidando uma tendência na Suprema Corte, inclusive com decisões pró uma série de discussões que vocês podem, enfim, questionar todas elas, união civil entre homossexuais, aborto, etc. e tal, para um lado ou para outro. Aqui não tem, a proposta daqui não é defender partido A ou B, ideologia A ou B. É só para a gente ter sempre na nossa cabeça e em mente que a justiça não é um poder neutro como ela deveria ser. Aquela coisa da vendinha é para inglês ver também, certo? Então a gente tem a importância do judiciário, a gente não pode negar que o judiciário tem agido de forma importante, mas duas coisas. Primeiro, ele não é totalmente neutro como se vende. Segundo, tomar cuidado com certas prerrogativas que o judiciário às vezes invade a seara de outros poderes. O legislativo, como eu disse para vocês, tem feito o papel dele muito mal no Brasil, fiscaliza mal e elabora leis de forma muito pouco produtiva. O que acontece? Política, poder, principalmente, odeia vácuo. Então o que acontece? O outro poder vai entrar ali. E aí a gente tem a questão do que alguns dizem como judicialização da política. O judiciário começa a decidir em cima do que o Congresso não decidiu, ou começa a fiscalizar em cima do que o Congresso não fiscalizou. Isso é bom? Isso tem uma dimensão de que pelo menos está sendo feito. Mas como eu disse para vocês, é um poder que a gente tem que olhar ele sempre com um certo desgueiro, assim, porque esse poder aí não é muito controlado pela opinião pública, é um poder de carreira, como eles disseram. O pessoal vai transitando dentro dele mesmo. Então, assim, vamos sempre atentar para isso, que a importância desses três poderes está dada, que o esqueleto está aí, mas que, como o nosso colega ressaltou, o quadro não é bonito. Por quê? A gente tem o esqueleto, se a gente não encher ele com participação democrática, ele vira uma prisão, certo? Toda estrutura montada ali, todo gradeamento que a gente não põe um recheio bom ali, acaba restringindo a nossa liberdade, prendendo a gente. Então, há que se tomar um certo cuidado com isso, por favor. De carreira, eles fazem concurso, mas tem uns que são escolhidos por executivo. O que é? Qual é a outra? Exatamente. A ideia de tudo isso é o tipo de oxigenação justamente para que os três poderes sejam interdependentes. Então, assim, na verdade, para as instâncias superiores, há uma combinação disso. Não é que o cara não pode ser de carreira. Ele tem que ser de carreira e daí os de carreira serão escolhidos politicamente. Mas aí a gente tem um problema. Quem define o que é de carreira ou o que é uma carreira bem sucedida ou não? Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ser de notório saber jurídico e reputação ilibada. Um dos ministros atuais, não estou entrando nem na seara da reputação ilibada, isso aí a gente pode se informar, ver que também, né, o que é uma reputação ilibada, etc. E tal. Mas na questão do notório saber jurídico, o ministro Dias Toffoli, que foi o penúltimo que foi nomeado ali,
ele foi reprovado em dois concursos para magistratura, por exemplo. Então ele não chegou a ser juiz, ele era advogado. E aí, para não ficar... E ele era advogado do PT, o que causa um certo problema. Mas daí, para não falar assim, se você está defendendo, está contra, etc e tal, o Gilmar Mendes foi advogado do PSDB também, que é um outro ministro do Supremo. Então, quer dizer, que independência, né? Certo? Então, a gente tem umas questões aí que vale a pena a gente sempre olhar, pensar bem se isso está sendo refletido de forma totalmente neutra. Bom, eu tinha falado para vocês que eu estou advogando, na verdade, desde o início aqui da aula, que a ideia é a gente participar, certo? Então, que a democracia ela tem essas dimensões, a direta e a representativa, elas têm problemas, a solução é a gente participar. Nosso colega questionou e eu falei o remédio é participação. Bom, beleza, então, por que será que a coisa está tão ruim assim? É só participar? A gente não participa? Não, a gente não participa. A gente participa muito pouco, a gente participa muito mal, certo? E aqui a gente tem dados interessantes. O Humberto não veio, mas eu trouxe ele para vocês. Ele fez uma pesquisa justamente sobre participação política. Está ali como hoje, a pesquisa de 2002, mas vocês podem, de 2004, desculpa, mas os dados são de 2002, na verdade, e a publicação da Bíblia de 2004. Mas vocês podem ter certeza que esse panorama só se acentuou desde então. Ele fez em conjunto com um colega dele chamado Martin Júnior e fizeram no âmbito do Unicamp. E a ideia foi justamente um questionamento sobre como o brasileiro participa da política. E aí a gente tem o seguinte, é um indicador de interesse pela política. Como é que o brasileiro se interessa? Seja lendo notícias, seja participando do sistema eleitoral, seja se envolvendo na pastoral, nas questões sociais. Para cada uma dessas coisas, lê jornal, faz um ponto. Se informa em vários jornais, mais um ponto. Participa da pastoral, mais um ponto. Participa de conselho de política pública, mais 2 pontos. Participa de partido político, 3 pontos. Se candidatou, 5, e assim vai. E a gente mede o interesse da participação política da população. Bom, eu não preciso mostrar para vocês o tamanho do problema que a gente tem, certo? Eu não sei quantos de vocês estão conseguindo ver, mas aqui é o patamar que se situa as pessoas que marcaram de 0 a 6 pontos. Nós temos 70% praticamente, 67%, que pontuam pouco, que se interessam muito pouco por política. 70% dessa população. Aí, se você pegar 30%, são as pessoas que se interessam medianamente por política, 7 a 12 pontos. E aí, se você pegar quem se interessa pra caramba em política, assim, quem se interessa mesmo, vai atrás e corre atrás, e é por isso que eu disse que vocês são raros, e que se a gente fosse ali no metrô, a diferença ia ser, o resultado ia ser diferente daquela pergunta. 3,7% são pessoas que se interessam muito por política. Então, toda a coisa que eu estou... O rumo da aula que eu estou dando aqui é: vamos participar. Mas não é com base na minha ideia, ou que eu acho que tem que participar, e que eu acho que o brasileiro participa pouco. É aqui, ó. A gente está vendo o brasileiro não participa nada. E espera que um sistema político maravilhoso, espera que uma democracia maravilhosa venha de onde? Se a gente não participa, se a gente não toma pé, se a gente não se informa. Esse mecanismo não é só de participação eleitoral, de se candidatar, é do mínimo, é de ler o jornal, é de participar dos organismos sociais. A gente não faz isso, certo? Então, como está colocado ali, aproximar o cidadão da política é algo essencial, e é para já, e é para hoje. Porque se a gente não fizer isso, a gente começa a colocar a democracia em risco. E qual que é o risco de colocar a democracia em risco? É o risco da gente não ter mais esses canais assegurados, justamente. Porque é o que eu disse, os canais estão conquistados, basta a gente participar. Só que se a gente não ficar cuidando disso, se a gente deixar lá, como eu disse para vocês, como uma plantinha ali, não precisa mais de cuidado, um vaso ali, a coisa morre, a coisa não fica ali para sempre pela nossa vontade de que fique. A gente precisa estar atento, a gente precisa cuidar. É um apelo, mas ao mesmo tempo é uma convocação, e ao mesmo tempo é que vocês saiam daqui e não fiquem só nisso, e não durmam pensando, amanhã acorda e outro dia esquece daquele menino, daquele gordinho que foi lá falar toda coisa de política lá. Não é um apelo no seguinte sentido: isso aí tem que ser propagado, a gente tem que virar e mostrar que política, né,
fala assim, política, eu já passo a palavra, política, futebol e religião não se discute. Bom, futebol, eu não sei de onde tiraram isso, certo? A coisa que mais discute no Brasil é futebol. Religião, a gente tem discutido. A gente está aqui dentro dentro da igreja, mas uma série de coisas, a gente poderia evocar as questões do Feliciano, de uma série de coisas, e se discute isso ultimamente, certo? E é importante que se discuta, acho que a religião só ganha com a discussão sadia, etc. E tal. Agora, em política, aí a gente se acomodou, aí a gente diz, não, isso aí não se discute, eu não quero criar inimizade, e aí? E aí a gente fica nisso, e aí, sob risco disso, a gente fica nesse sistema que eu não preciso nem dizer para vocês, só pegar o jornal e abrir e ver o que está acontecendo. Então, vale a pena um pouco de reflexão sobre isso. Já te passo para o primeiro aí, depois eu passo para você. Não, só uma pequena reflexão em cima do que você acabou de falar, né? Que era a questão do comodismo, né? É porque a gente é ensinado e acostumado a não reagir. Quando a gente fala, se você for assaltado, você não reaja. Tudo que é levado a gente é o não reagir. Quando você fala, a gente abre o jornal e vê o nosso excelentíssimo seu governador, quem não reagiu está vivo. Então, assim, são as palavras de quem é o maior, né? A pessoa maior do nosso governo do Estado. Então, assim, quem não reagiu está vivo. Quem não reagiu mesmo. Então, a população acaba se acomodando e também não reagindo contra ele mesmo. Com a seguinte diferença, se você reage contra um assaltante, pode ser que você tome uma bate. Agora, o problema de você não reagir contra os políticos que fazem as coisas ruins, etc. e tal, é justamente o oposto. É se você não reagir, aí que você está tomando a bala. Exatamente. E essa missão do não reagir, quando ele falou, foi sobre aquele caso lá do tribunal que estava tendo lá, que foram dizimadas 8 pessoas, 9 pessoas, tudo assim. Então, eu faço essa reflexão só em cima do comodismo mesmo, né? Porque assim, quando a gente não reage, e até quando a população se manifesta e reage, ela é tratada como o marginal, como os professores são tratados agora há poucos dias. Né? Então, assim, a partir do momento que eles reagiram, eles lutaram por de melhorias e foram tratados como marginais pela própria polícia que deveria defender. Mas você veja que interessante a coisa de a gente reagir e reagir conhecendo o tipo de ambiente onde a gente está e as leis que fazem o que a gente está. Nesse episódio que eu estava contando de Limeira, era justamente a Câmara Municipal, tinha todo esse tipo de gente, só que se as pessoas se revoltassem e entrassem no plenário, a sessão podia ser cancelada e acabava tudo num caçado. Então tinha todo um trabalho de gente, vamos com calma, não vamos interromper as coisas, porque senão a gente pode ter problemas aqui. E aí, porque cancelava a sessão e o prefeito não era caçado. O advogado do prefeito que foi lá defender ele, que tinha a prerrogativa de defender, começou a provocar a população para ver isso, para ver se tinha esse tipo de reação violenta, para mobilizar. Então ele virava e dizia assim, vocês que estão aqui, só porque estão ganhando R$25 mais o lanche, para ver se a população ia para cima. Eu presenciei isso. E aí o que acontece? É um trabalho do quê? Da gente, como eu disse no começo, democracia é o governo do povo dentro das leis. É a importância da gente acessar esses canais, mas ter a consciência de fazer isso pela forma da via legal e da forma da via institucional. Porque do mesmo jeito que prende, mas também é um canal privilegiado. A gente não pode largar tudo a Deus dará. Então a reação tem que ser feita, mas tem que ser sempre orientada e pensada. Mas a sua reflexão é importantíssima e eu acho que vai bem na direção do que a gente está dizendo. Eu termino depois. Se eu não discutir religião, futebol e política, vou discutir o quê? Exatamente. Bom, gente, como eu já recebi um recado de que acabou, eu só vou passar uma reflexão pequena para vocês do seguinte. Eu falei tudo isso para vocês e disse que a gente participa pouco. Parece um recado meio... Mas aí eu tenho uma impressão, e o José Murilo, que é um cientista, um historiador muito famoso, ele tem uma impressão que é interessante a gente... Ele tem uma tese que é interessante a gente guardar isso e pensar o que a gente está fazendo e por que a gente age assim e como é que a gente vai começar a mudar. Existia um cara chamado Theodore Marshall, rapidinho, juro que eu não vou gastar mais 3 minutos. Existia um cara chamado Theodore Marshall na Inglaterra, que é um pensador de lá, que disse que os direitos foram sendo conquistados geração após geração. Então, primeiro na Inglaterra se conquistou os direitos civis, no século XVIII, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Depois disso, com esses direitos nas mãos da população inglesa,
eles conseguiram falar, escrever na imprensa, etc. e tal, e conquistaram os direitos políticos no século seguinte, no século XIX. Aí o que aconteceu? Começaram a brigar, voltar, organizar movimentos políticos, etc. e tal, para enfim, no século XX, conquistar as conquistas sociais, direitos leis trabalhistas, direitos das mulheres, etc. e tal. O que o José Murilo fala da cidadania no Brasil, que é o título do livro dele, que é um livrinho assim, é muito interessante de ser lido. Ele fala que no Brasil a gente teve uma inversão. Num momento em que o direito civil estava mais ou menos consolidado, bem pouco, na verdade, que a gente tinha extinguido ou suprimido esses direitos civis na época das duas ditaduras, Vargas e a ditadura militar, e os direitos políticos também tinham dado fim neles, ou tinham suprimido bem, ou tinham moldado da maneira como queriam, 2 partidos, etc. e tal, aí eles entregaram os direitos sociais na nossa mão. Aí deram leis trabalhistas, aí deram uma legislação de previdência social. Ou seja, o que significa isso? Que nós estamos acostumados a receber tudo do Estado de mão beijada. O José Murilo diz que a gente tem uma estadania e não uma cidadania. E é a mais pura verdade, a gente ficou acostumado a não brigar pelo que a gente quer, não participar, ficar em casa reclamando, ler o jornal e falar assim, é tudo a mesma coisa, é tudo assim mesmo. Por quê? Porque as conquistas que a gente vê como benefício material foram dadas para a gente, como se fosse presente, mas a gente viu quanto custou caro esse presente. Portanto, a lógica é romper justamente com isso, dessa visão de que o Estado dá tudo, que o Estado é nosso protetor, é a gente que tem que ser, nós que temos que ser o agente da política, nós que temos que ser o ator, nós que temos que brigar pelos nossos direitos. E aí, pensar no seguinte, democracia não é só votar. Como eu já tinha feito a reflexão, a urna eletrônica falando no fim é a coisa mais enganosa que pode ter na face da Terra. Não é o fim, é o começo de uma relação que a gente tem que ter com a democracia. A gente tem que conquistar a cidadania completa, no geral, direitos civis, políticos e sociais. Tem que ter cidadania em todas as suas formas. Cumprir os seus deveres, sim, mas exigir os seus direitos. Como tinha posto lá atrás naquele gráfico que eu tinha posto para vocês, a participação política está sendo pouco a pouco ampliada. A competição está sendo bem polarizada no Brasil. Isso traz um recado para nós. Vamos refletir o que é isso. Será que o Brasil vive hoje uma democracia política e social plena? Será que a gente tem isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente está muito distante. Aqueles dados de participação política mostram, pelo menos para mim, acho que vocês têm a mesma opinião, que nós estamos anos-luz de uma democracia consolidada plenamente. Será que nós somos cidadãos do sentido tocquevilleano? Quem é Tocqueville? Tocqueville é um cara, um pensador francês que foi viajar para os Estados Unidos e viu uma participação pujante naquela época na sociedade. A sociedade se organizava, tal qual aqui, ia propor, ia brigar, ia discutir. Será que nós somos esse tipo de cidadão? Ou nós somos cidadãos que chegamos em casa e assistimos o Jornal Nacional? O nada saudoso presidente Médici tinha uma frase que dizia assim: a economia vai bem, não, o povo vai mal, mas a economia vai bem. A melhor coisa que eu faço é quando eu chego em casa e assisto o Jornal Nacional e vejo que está tudo bem. Será que é isso mesmo? Será que a gente vai deixar esses caras continuarem zombando na nossa cara e dizendo umas besteiras desse tamanho? Porque hoje tudo bem, hoje nós temos democracia, nós não temos mais a ditadura, que bom. Mas cabe a gente colocar conteúdo nessa democracia e impedir que a gente discute esse tipo de coisa. Será que essa tese do José Murilo de que a gente ganhou de presente os direitos sociais e não brigou pelos políticos e pelos civis está correta? Será que nós não somos pessoas muito cômodas hoje? Será que a gente não tem que começar a fazer esse tipo de iniciativa aqui, dessa escola, e começar a disseminar isso? Eu acho que todo mundo já saiu com a resposta pronta, certo? Então eu queria agradecer muito vocês e parabenizar vocês por toda a aula de hoje, certo? Parabéns! Trazei também vossa voz e todo anseio, não quero ver-vos dispersos ao relento. Aprendei o caminho que é novo, é a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.